schönes Land, wird uns viel auf Pilgerweise, oftmals schwer der Pilgerstand, wird uns viel auf Pilgerweise, oftmals schwer der Pilgerstand, ein wenig noch, dann folgt die Ruhe droben am Meer, ein wenig noch, dann folgt die Ruhe droben am Kristallmeer, dort stehen im weißen Kleid die Segel ohne Zaun vor ihm dem Herrn bereit zum Hochzeitsmahl, ein wenig noch, dann folgt die Ruhe am Meer, dort schaut im Höhe, wie sie gehört, ein Ort der Jubelsang in Ewigkeit. Geht der Weg auch durch Gefahren, durch manche schwere Zeit, führt er doch zur wunderbaren, schönen Himmelsherrlichkeit. Führt er doch zur wunderbaren, schönen Himmelsherrlichkeit. Ein wenig noch, ein wenig noch, die Ruhe droben am Kristallmeer. Ein wenig noch, die Ruhe droben am Kristallmeer. Dort steht im weißen Kleid die Segel ohne Zaun vor ihm dem Herrn bereit zum Hochzeitsmahl. Ein wenig noch, dann folgt die Ruhe droben am Meer. Dort schallt im Höhenchor, wie sie gehört, der Jubelsang in Ewigkeit. Will uns oft das Kreuz auch drücken, tragen wir's doch nie allein. Lasst uns Independentemente de quão pesado seja a cruz, nós jamais a carregamos sozinhos. Lasst uns stets nach oben blicken, vamos sempre olhar para cima, onde estaremos salvos para sempre. Um pouco de sofrimento, um pouco de lágrimas, então vem o descanso ao mar cristalino. Um pouco de sofrimento ainda, um pouco de lágrimas, então seguirá o descanso lá em cima, ao mar cristalino. Vestes brancas, com o Senhor para as bodas. Dort schallt im Höhenchor, wie sie gehört, der Jubelsang in Ewigkeit. Oh, welch eine süße Melodie legte Jesus mir ins Herz. Fürchterlich ich bin stets bei dir, in des Lebens Freud und Schmerz. Jesus, 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 schönster Name o nome mais belo que tem. Aquieta todo o meu anseio e preenche meu coração com um raio de sol. Posso descansar com alegria na sua graça e ter a sua proteção de fato. Jesus, 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 schönster Name o mais belo nome que tem. Calma todo o meu anseio, preenche o meu coração com um raio de sol. Se o meu caminho vai por águas profundas, darf ich doch den Heiland froh vertrauen.
posso mesmo assim confiar alegremente ao Senhor. Jesus, 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 schönster Name o mais belo nome que tenho. mein Verlangen, Aquieta todo o meu anseio, preenche o meu coração com o raio do sol. da kommt Jesus wieder und wird mich Jesus voltará, saudará na glória. entgegengehen, werde bei ihm Então sein, poderei ir em sua direção, estarei todo o tempo com Ele. Jesus, 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 schönster o Name, mais belo nome que eu tenho. stillst all mein Verlangen, Aquieta todo o meu anseio, preenche o meu coração com o raio do sol. Jesus, 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 du gibst Frieden und Ruhe. Jesus, 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 tu dás descanso. Por isso meu coração se regozija. Para ti, aleluia. Ganz herzlich De todo o coração, grüße ich euch eu alle vos saúdo a todos, nah und fern perto e longe, im teuren no precioso und heiligen e Namen santo nome unseres Herrn. do nosso Senhor. Der letzte Sonntag O im último Monat domingo no mês ist bekannt als é conhecido Zürich como o fim de semana de Zurique und seit fast 50 e Jahren já quase bin 50 ich an anos jedem letzten em cada último Sonntag fim, des Monats último domingo do in mês, Zürich. estive em Zurique Und wir danken dem Herrn e nós agradecemos ao für all Senhor die Jahre, por todos os die wir anos auch in Zürich hatten. que tivemos em Und Zurique so Gott will, e se wieder Deus haben wir. permitir, teremos novamente. Wir danken dem Herrn Nós agradecemos ao für Senhor jede Gelegenheit, por cada die oportunidade wir haben, que nós sein temos teures para und heiliges proclamar a sua Wort santa e preciosa zu verkündigen. palavra. Und wie der Chor E como eben gesungen o hat, coral acabou de cantar, die Ehre a gebührt glória cabe Herrn, ao Senhor, unserem ao Erlöser, nosso Redentor, ganz allein. somente a Ele. So mögen alle gesegnet Assim sein. todos sejam abençoados. In einem ganz Estamos besonderen Abschnitt. num período muito especial, chegamos a um período muito especial. Nicht mehr so, Nada mais é wie assim wir es gewohnt como nós estamos waren. acostumados. Und dennoch wissen E wir, mesmo assim sabemos, ist im Regiment. o Senhor Und was está immer regendo geschieht, e o que quer que aconteça, unter acontece seinem Willen. debaixo da Wir sua sind vontade. einfach in der Nós somos Endzeit simplesmente, chegamos no tempo do fim und können mit allem e rechnen. podemos contar com Dann tudo. haben wir, Então nós temos, liebe Brüder und amados Schwestern, irmãos e irmãs, sehr darauf zu achten, temos que atentar muito dass wir bem, einfach que unterscheiden, simplesmente discernamos was onde hingehört, cada coisa cabe. Por exemplo, was in den o que Evangelien über die Endzeit se refere geschrieben o que está steht, escrito nos evangelhos sobre o tempo was do fim, unser Herr o que o nosso Senhor gesagt hat, falou sobre isso, ob in Matthäus seja em Mateus 24, 24, Markus 13, Marcos 13, Lukas 21, Lucas 21, all diese Dinge todas essas geschehen coisas acontecem vor der Wiederkunft antes do des retorno do Senhor. Herrn. Und alles, E tudo was im letzten Buch der o Bibel, que no último livro da Bíblia, letzten 22 nos últimos Kapiteln 22 der capítulos Offenbarung do Apocalipse, geschrieben o que steht, está escrito lá, zum Beispiel por exemplo, von Kapitel 6, do capítulo 6, geschieht alles acontece nach tudo der após o Entrückung arrebatamento und fällt e in die cai große Trübsal, na grande die tribulação, auch que também vorausgesagt foi worden ist. predita. Für uns, Para die nós wir Gottes Wort lieben, que amamos a palavra de Deus e pela graça geoffenbart bekommen haben, recebemos ist es revelada, einfach é eine simplesmente göttliche Orientierung, uma orientação um divina zu erkennen, para in reconhecer welch einer Zeit em que tempo wir angekommen nós sind chegamos und
E como o irmão Baumgartner também na última conversa disse, Salmo 91 também se cumpre, que sobre a terra a peste e as pragas estariam, como nosso Senhor também disse em Mateus 21, e todos nós estamos surpresos que uma catástrofe mundial em tão breve tempo pôde acontecer, e seja dado graças a Deus, de fato, eu fui direcionado de tal forma, já no fim do último ano, de não planejar mais reuniões que em algum lugar além mar, seja na África ou outros países, eu teria, sem nenhuma reunião sequer, eu confirmei, eu planejei para esse ano. Repetidamente me ia a palavra que Simeão disse ao meu coração e também sobre os meus lábios: Senhor, então deixas o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que tu preparaste até os confins da terra. Nós somos simplesmente gratos pela orientação divina dentro da palavra de Deus. E para brevemente ainda entrar naquilo que acontece atualmente, para nós todos é fora do normal, especialmente para mim. Desde 68 anos, eu estou atrás do púlpito e anuncio a santa palavra de Deus. Há 68 anos, o tempo entre a Sexta-feira Santa e a Páscoa foi um tempo muito especial para mim e para todos os crentes. Simplesmente fazia parte que aquilo que aconteceu por nós na cruz do Gólgota, fosse incluído na proclamação. Também a Santa Ceia pertencia a isso. Tudo assim como Deus planejou na sua palavra e também pela graça nos deixou. Neste ano, só havia uma viagem planejada, uma viagem em grupo para Israel, mas que não pôde acontecer mais. Ela deveria acontecer em 9 de março e 3 dias anterior, o senhor Netanyahu, ele anunciou o que estava acontecendo em Israel e que ninguém poderia vir mais. O que se refere a esse tempo, irmãos e irmãs, tem que ser dito, assim não pode e assim também não ficará. Porque na Bíblia há ordenanças que nós, como crentes, temos que manter. E se pensamos que agora a uma distância de 2 metros é exigido, como pode haver uma bênção de criança com uma distância de 2 metros? Como pode haver um batismo com uma distância de 2 metros? Como pode uma santa ceia com uma distância acontecer? As ordenanças bíblicas têm que ser deixadas com a Assembleia e cremos de todo o coração que Deus em breve também
cuidará disso, dass alles wieder para que tudo getan werden kann, possa ser feito wie es uns como in der Heiligen Schrift na Santa Escritura foi ordenado. und natürlich E, naturalmente, gehört Römer 13 Romanos 13 dazu. faz parte. Jede Obrigkeit Cada ist autoridade dazu gesetzt, foi dass colocada wir para que untertan sind. sejamos Dann submissos. müssen wir Então, dennoch sagen, mesmo assim, temos que Gottes dizer: heiliges a Wort santa palavra de steht Deus über jeder está menschlichen acima de Verordnung. cada Gott ordem bestimmt humana. das, Deus was in seiner decide aquilo, Gemeinde o que na zu sua geschehen hat, igreja tem que acontecer, muss e es nisso bleiben, tem que ficar sogar até, bis hin zu der Verordnung, até a die ordem Versammlungen que nicht reuniões zu versäumen, não umso mehr podem ser wir den perdidas, Tag nahen sehen, tanto mais quando vemos o dia se aproximar, o dia Jesu do retorno Christi, de Jesus Cristo, nosso Senhor. irdisch gesehen, Vendo terrenamente, nichts mehr sein, nada mais wie es será einmal assim war. como foi uma vez. Wenn man die Nachrichten Se ouvimos hört, os noticiários, 90% 90% der Flugzeuge dos sind aviões nicht in der Luft, não estão nos ares, sind auf den estão Flughäfen nos aeroportos estacionados. Alles, was jetzt Se so tudo vor o sich que geht, agora que in está allen passando Bereichen, em todos os auf allen campos, Ebenen, também em todas as wohin áreas, soll das alles onde führen? tudo isso deve Zu einem sair schrecklichen para Chaos. um terrível Und wenn caos. man dann die E se então Erderwärmung, den Klimawandel, levamos em conta o dazu aquecimento nimmt global, und a an mudança die climática, Landwirtschaft e denkt, pensamos na die uns agricultura ja que ernährt, nos was sustenta, soll o que Zukunft o uns futuro bringen? nos deve trazer. Die Nachrichten haben uns ja darüber Sim, informiert, os noticiários nos informaram dass das sobre Jahr isso, que o ano 2018 2018 e 2019 ärmsten foram os anos mais quentes na história da humanidade, waren. Und so wird es e einfach assim weitergehen. simplesmente caminhará adiante. Jesaja 30, Isaías Vers 30, 26 versículo wird 26, weiterhin in adiante Erfüllung gehen. se cumprirá, All die e Zeichen também todos os sinais do tempo do fim. müssen geschehen. Tem que acontecer que viriam fomes e tempos caros. Nós temos que, de fato, estar preparados para tudo, ou nos alinhar com tudo isso. E como está escrito em Romanos 8, toda a criação está esperando pela revelação dos filhos de Deus, e sabemos que esse mundo, essa terra e tudo o que faz parte está indo ao seu fim, e que o Senhor, Ele fez um plano que vai além do nosso tempo, mas sobre isso nós hoje não falaremos adiante, simplesmente olhar para cima para o Senhor e saber tudo acontece para que nós possamos elevar as nossas cabeças para cima, assim como nosso Senhor disse repetidamente: quando virdes que tudo isso acontece, então elevai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. E para nós que cremos na santa e preciosa palavra de Deus, chega em questão principalmente o que o Senhor determinou para esse período da Assembleia, da verdadeira Assembleia de Jesus Cristo. O que Ele prometeu, o Evangelho do Reino de Deus deveria ser pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. E nós podemos dizer também, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. E somente brevemente, para informação,
Nós temos, in all den vergangenen Jahren, todos os últimos anos, especialmente desde 1974, als wir dieses quando Gotteshaus eingeweiht nós consagramos essa casa a Deus, internationale Versammlungen nós tivemos reuniões internacionais. 1976, eine Predigerversammlung tivemos uma reunião de pregadores e de precisamente 33 países, irmãos, estiveram reunidos nesse salão, todos que em relação à palavra da hora, a palavra para esse tempo, se a mensagem divina, todos que haviam ouvido ela e criam. Mas hoje, nós olhamos para o mundo, e para dentro e para fora, e vemos que todos os povos estão conectados, que agora podemos, não temos que mais que passar a pé ou por avião, mas através da transmissão em todo o mundo podemos trazê-la, e isto é o mais poderoso, o presente mais poderoso no nosso tempo, que em 174 países nós podemos passar adiante a mensagem divina que justamente agora está sendo anunciada, pode ser ouvida lá, e todos podem crer e vivenciar a sua preparação. Aquilo que na língua alemã eu digo, porque estou na terra, é diretamente traduzido a 15 línguas diferentes, e então nos diversos países em outras línguas ainda, e mundialmente é transmitido. Simplesmente todo-poderoso isso. Também para isso Deus cuidou. O que há 10 ou 20 anos ainda não era sequer, podia ser pensado, hoje é realidade diante dos nossos olhos. E nós somos muito, muito gratos ao Senhor por isso. Como já foi mencionado anteriormente, irmãos e irmãs, um pouco tristes que não podemos de todos os povos nos reunir, mas em todos os povos a palavra de Deus pode ser ouvida e todos podem crer juntamente. Então, o domingo de hoje é um domingo de Zurique, e nós desejamos a todos, a partir de Zurique, as ricas bênçãos de Deus, especialmente na América do Sul, sim, mundialmente. Eu gostaria de ler uma palavra de Mateus 28. Mateus 28. Aqui já estamos na ressurreição e naquilo que o Senhor disse. Irmãos e irmãs, eu parto do princípio que a palavra do Senhor para você e para mim tenham algo a dizer. Tem algo a dizer, e que nós aceitamos e recebemos aquilo que está escrito. Nós brevemente entraremos também na crucificação, na ressurreição. Aqui, o nosso Senhor fala em Mateus 28, versículo 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra.
todo o poder no céu e na terra. E agora, e por favor, atentem precisamente nisso. Trata-se porque o nosso Senhor e Redentor, após a sua ressurreição, após ter vencido a morte, o diabo e o inferno, e ter ressuscitado, e pôde exclamar: eu vivo, e vós também vivereis. Ele diz aqui, no versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Hoje, eu fui guiado pelo Espírito de Deus, que esse versículo especial, para que fosse enfatizado, ide, portanto, ide e fazei todos os povos meus discípulos. Não fundem diversas igrejas e coloquem membros nas igrejas, mas fazei todos os povos como meus discípulos. Há pessoas que creem em mim, o Senhor e Redentor, que seguem a mim, o Senhor e Redentor. E disso é que se trata. Nós temos tantas congregações de fé, todas têm suas confissões de fé, todos têm seus membros, mas aqui, na grande comissão, trata-se simplesmente que o Senhor, Ele coloca-se o direito sobre os redimidos. Eles não pertencem a você e não pertencem a mim, não pertencem a um pastor, são propriedade do Senhor, pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, comprados. Portanto, ide e fazei todos os povos por meus discípulos. Irmãos e irmãs, prezados amigos, eu me direciono agora a todos em toda a terra. De quem somos discípulos? A quem cremos? A quem seguimos? A que igreja nós pertencemos? Pertencemos nós à Assembleia dos Primogênitos, Assembleia dos Nascidos de Novo. Pertencemos nós aos redimidos. Fomos feitos discípulos de Jesus na nossa conversão, ou somos membros de uma confissão de fé, e todos nós sabemos que todos em cada congregação, cada igreja, aquilo que é ensinado, são obedientes àquilo, tem que ser obedientes àquilo. Mas aqui, e eu digo mais uma vez, e enfatizo, ide a todo mundo e fazei de todos os povos meus discípulos. E então, até o batismo é incluído nessa ligação de fazer discípulos diretamente mencionada, batizando-os, os verdadeiros discípulos de Jesus batizarão no nome no qual Deus se revelou como Pai, no Filho e no Espírito Santo, qual seja no nome que está acima de todos os nomes, no nome de Jesus. Se são batizados,
do primeiro batismo em Atos dos Apóstolos 2, versículo 38, está escrito: arrependei-vos e deixai cada um de vós ser batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui estamos no começo, na fundação, aqui estamos na direta comissão, grande comissão que o Senhor, após a sua ressurreição, Ele deu. Portanto, ide e fazei todos os povos por meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quantos sabem o que o nome é? Pai não é nome. Filho não é nome. Espírito Santo não é nome. Isso são revelações do Deus vivo. Deus é nosso Pai. Mas se oramos, Pai, santificado seja o seu nome. De que nome trata-se então? Que nome deve ser santificado? E se o Filho diz: eu anunciei o teu nome, revelei o teu nome, aqueles que tu do mundo me concedeste, a ti eles pertencem, e tu me deste eles. Então, esta santa palavra da ordem missionária, deixe-me mais uma vez enfatizar: todos que foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, foram batizados no nome, dentro do nome no qual Deus se revelou como Pai e Filho e Espírito Santo. E somente estes são que se tornaram discípulos de Jesus. E eu digo no nome do Senhor, desde o ano de 325, especialmente 386 após Cristo, quando essa palavra, essa ordem missionária foi mal compreendida como compreensão humana, entrou na revelação divina e próprias interpretações foram passadas. Sim, então surgiu uma doutrina trinitária, foi inventada, que sequer no Antigo, ainda no Novo Testamento, existem. Deus não é formado de três eternas pessoas. Isso é irrisório. Isso é incompreensível. Deus é um verdadeiro, vivo, eterno Deus. De eternidade a eternidade. Tu és o Deus. Salmo 90. E se formos ao começo, à origem, então o eterno Deus, o invisível, ele veio ao ser e veio e criou todas as coisas e caminhou no jardim do Éden. Não uma segunda ou terceira pessoa, mas Deus revelado como Senhor de forma visível, e pôde criar o ser humano à sua imagem. Deixa-me enfatizar isso. Todos que
foram batizados na fórmula trinitária, foram batizados não biblicamente aos olhos de Deus, sequer são batizados aos olhos de Deus, foram enganados e por isso na Santa Escritura nós temos a confirmação que todos que desde Pentecostes foram batizados foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso, irmãos e irmãs, antes do retorno de Jesus Cristo, o evangelho original, o pleno evangelho, a plena salvação teve que ser proclamada. E pessoas têm que sair de todas as religiões, ser chamadas para fora e ser feitos discípulos de Jesus, qual seja através da verdadeira fé e do verdadeiro batismo, de acordo com Efésios 4, um Senhor, uma fé, um batismo. Podemos, de fato, ir por todo o Novo Testamento de Atos dos Apóstolos 2, nós lemos e passamos adiante. Todos foram batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome neotestamentário da aliança e nós somos o povo da nova aliança. E o Senhor, Ele mesmo, em Mateus 26, de 26 até 28, Ele disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos será jorrado. Vamos falar mais uma vez em amor, mas vamos falar com toda seriedade. Somente quem se tornou crente biblicamente, ao qual o Senhor se revelou como ressurreto, e tem respeito diante da ordem missionária do nosso Senhor, e se inclina debaixo disso, e aceita e recebe o que foi dito. Por isso, ide, fazei todos os povos por meus discípulos, todos que foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo são discípulos de Jesus, foram colocados como seguidores de Jesus. E vamos falar isso mais uma vez. Desde o concílio de Niceia e todos os outros concílios, onde todas as doutrinas bíblicas foram mudadas, onde dogmas foram introduzidos e pessoas foram enganadas ou são enganadas. Quem ainda pode suportar isso agora, tão próximo, antes do retorno de Jesus Cristo? Então, para que esse ponto seja terminado, no versículo 20 nós lemos: ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó, quão gratos nós podemos ser ao nosso Senhor e Redentor. Também isto nós repetidamente enfatizamos, que após os 1000 anos do tempo das trevas, da idade das trevas, onde todas as cruzadas aconteceram e milhões de pessoas pela fé tiveram que deixar as suas vidas, Deus fez um novo começo. Já antes da reforma religiosa, já havia homens de Deus que o Senhor pôde utilizar.
E então veio a virada para a reforma religiosa e então para as verdades bíblicas. Irmãos e irmãs, nos últimos 500 anos, um avivamento após o outro aconteceu e Deus revelou a sua santa e preciosa palavra cada vez mais profundamente, e todos que entraram como seguidores de Jesus têm em si o testemunho que crer como a Escritura diz e o que a Escritura disse. Então, para o nosso tema, muito brevemente ainda, o que se refere à morte e à ressurreição. Vocês todos sabem o que nos evangelhos é relatado. Eu li em todos os evangelhos. Meus olhos caíram em Mateus 27, a partir do versículo 28 e 29. Aqui, o nosso Senhor, ele foi despido e então lhe foi dado um manto de púrpura, de escarlate. As suas vestes simples foram despidas, foram tiradas e colocado uma capa de escarlate, e uma coroa de espinhos foi feita, e a coroa de espinho lhe foi colocada, e foi zombado e escarnecido como rei de Israel. Nosso Senhor, ele, através do Getsemane, caminhou pelo duro caminho do sofrimento para nos conceder a redenção pela graça. E se lermos como no Getsemane, ele perseverou e clamou: deixa esse cálice passar ao largo de mim, mas não a minha, mas assim a tua vontade aconteça. E a vontade de Deus aconteceu. Nosso Senhor, ele foi predeterminado como Cordeiro de Deus de carregar os pecados do mundo, o seu e os meus pecados, sobre si e carregá-las à cruz e atuar o perdão, a reconciliação, a plena salvação pela graça. Conceder isso. E como Paulo escreveu, assim como uma pessoa e a desobediência de uma pessoa, a morte veio sobre todos, então, através de uma justificação, uma obra de justiça, a vida eterna foi concedida a todos que creem e aceitam e recebem. Se nós, no Evangelho de João, no capítulo 19, lemos versículos 33 e 34, repetidamente encontramos a confirmação que profecias do Antigo Testamento também na crucificação se cumpriram. Nós justamente tivemos a Sexta-feira Santa e Páscoa atrás de nós. Tudo o que havia sido predito se cumpriu e podemos ser gratos. Sim, eu tenho 24 profecias do Antigo Testamento diante de mim, escritas, que todas encontraram seu cumprimento. Quando nosso Senhor, na cruz, ele foi e consumou a redenção.
Irmãos e irmãs, wer kann daran quem vorbeigehen? pode passar ao largo Und disso? so gewiss E tão certo an unserem Erlöser, quanto o nosso Redentor, cada profecia auf ihn que Bezug se referia genommen hat, a Ele Erfüllung fand. encontrou também cumprimento. Genauso Da mesma forma, jede Weissagung cada und profecia Verheißung, e promessa die Gott der que Gemeinde Deus deu à Assembleia ihre Erfüllung encontra o seu cumprimento pela graça, denn wir porque gehören zu denen, nós pertencemos àqueles von que ganzem Herzen und von ganzem creem a Sinn Deus glauben. de todo coração e de toda alma. All die Nós poderíamos verschiedenen Bibelstellen lesen. ler as diversas passagens Sagen wir bíblicas. das Vamos falar isso também mais uma vez, aberta e Wir claramente. sind ganz nah Nós estamos muito próximos no fim der do Gnadenzeit tempo da graça. angekommen. Niemand weiß Ninguém sabe Zeit oder o Tag, tempo e o dia e hora, aber so viel mas tanto haben wir quanto als nós Gläubige podemos, como aus crentes, Respekt por respeito a Deus, heiliges Wort a santa palavra de Deus, begriffen. nós compreendemos. Wenn wir Se all die Dinge sehen, vemos todas as die coisas jetzt weltweit que agora ihre mundialmente Erfüllung estão encontrando o seu wie sie cumprimento, von unserem Herrn como vorausgesagt podem ser retiradas, sind. como Ja, foram ditas sogar a partir do nosso, bis hin zu der que foram ditas do Sammlung nosso Deus até des Volkes a reunião do povo de Israel, wie geschrieben como steht está escrito im Gleichnis na vom parábola Feigenbaum. da figueira. All diese Bibelstellen Todas essas passagens sind bíblicas göttliche Realität geworden. se tornaram realidade divina. Stelle Também a passagem bíblica e a promessa das Evangelium que o Evangelho vom Reich do Gottes Reino de wird Deus allen Völkern seria pregado a todos os povos para testemunho. predigt werden. Hat nicht Gott der Herr Não auch Deus o dafür Senhor também Sorge getragen? cuidou, Es muss wirklich de fato, immer wieder tem que ser neu repetidamente gesagt werden. dito, Und Brüder und Schwestern, irmãos e irmãs, so wie sich tanto alle Glaubensgemeinschaften quanto todas as confissões de auf fé ihren Gründer se referem beziehen ao können. seu Wir fundador. können von Gemeinde Vocês zu podem ir de Gemeinde igreja a gehen. igreja Und alle e haben todos ihren Gründer têm oder o seu ihre fundador Gründerin. ou a sua fundadora, Die Gemeinde mas a des lebendigen Assembleia do Deus Gottes, Vivo, Gemeinde Jesu Christi, a igreja de Jesus hat nur Cristo, einen só tem einzigen um Gründer. único Und das fundador, ist e esse unser é Herr nosso und Senhor Erlöser, e Salvador, der gesagt hat, que disse: ich will bauen Eu meine edificarei Gemeinde a minha und die igreja, Pforten e as der portas Hölle do werden inferno sie nicht não prevalecerão überwältigen. sobre ela. Und derselbe E Herr, o mesmo Senhor disse dass que ele, seine Gemeinde na sua igreja, verschiedenen Dienste colocaria eingesetzt hat, colocou os diversos ministérios, apóstolos, profetas, Hirten, Lehrer, pastores, ensinadores, evangelistas. die gehören in die Gemeinde Eles fazem parte des da igreja lebendigen Gottes. do Deus vivo. So E assim können wir nós darauf hinweisen, podemos indicar dass der Herr que o in Senhor, unserer Zeit no nosso eine tempo, prophetische Botschaft gesandt enviou uma und mensagem all die profética biblischen Lehren neu e auf die também todos os Leuchter ensinamentos bíblicos gestellt hat. os colocou de novo à luz do candeeiro. E eu vos So digo, wie alle assim como Glaubensgemeinschaften todas as confissões de bei fé dem geblieben sind, permaneceram naquilo, was die Gründer o que gelehrt haben os seus fundadores und ensinaram, nicht weitergegangen e não sind. caminharam Die adiante. Lutheraner Os luteranos aber permaneceram, in der nächsten Erweckung mas no próximo ging es avivamento weiter. seguiu adiante. Über Wesley, Sobre über Wesley, Smith, sobre Erweckung, Smith, Erweckung. avivamento, Und in avivamento. jeder E em Erweckung cada avivamento, sind die wahrhaft os verdadeiros crentes weitergegangen, caminharam sind adiante. stehen Eles não geblieben ficaram parados bei dem Stand, in dem no sie estado em miterlebt que hatten, eles vivenciaram, sondern mas wussten, sim, eles der sabiam, o Herr Senhor hat ainda mehr tem für uns. mais para nós. Wir gehen E mit nós ihm iremos den com Ele ganzen Weg, todo o bis caminho, wir vom até Glauben que zum passemos Schauen kommen.
do crer para o ver. Da mesma forma, foi no nosso tempo. O poderoso movimento pentecostal, e todos sabem, sobre Los Angeles, todos sabem disso. Todos sabem o que lá em 1906 aconteceu. E todos sabemos que consequências todo esse movimento tomou, que medida, dimensão eles tomou. E todos voltam aos seus fundadores nas diversas igrejas. Eles se firmaram em termos doutrinários. E então nós ouvimos de repente daquilo que Deus está fazendo de forma sobrenatural no nosso tempo, ou fez no nosso tempo. E como já desde 1933, a partir do Senhor Ele mesmo foi anunciado e dito, todos vocês estão a par da mensagem do tempo do fim. E para mim é de tal grande significado, eu não posso dizer assim a nenhuma pessoa como eu penso. Eu estou convicto, assim como Deus teve um Moisés, um Abraão, um Paulo, um João Batista, assim como Deus tem tarefas, missões, Ele distribuiu no Antigo e Novo Testamento. Assim, Ele, no nosso tempo, usou o nosso amado irmão William Branham, de fato, no dia 11 de junho de 1933, da nuvem de luz sobrenatural que no céu azul desceu, visível para milhares, e veio sobre o homem de Deus que estava em pé no rio Ohio e batizava, como João, e lhe foi dito como João batizava no Rio Jordão e o céu se abriu e a voz de Deus ecoou. Assim aconteceu quando o irmão Branham estava fazendo seu primeiro batismo no Rio Ohio. E então, mais ou menos 14 horas, 2 horas da tarde, esta vivência sobrenatural toda poderosa aconteceu, e a voz dessa luz sobrenatural lhe falou, assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, quem não pode crer nisso, poderia de fato já fechar a Bíblia, ir para casa e sonhar adiante e permanecer na incredulidade. O que demonstra os verdadeiros filhos de Deus é que eles creem nas promessas que foram determinadas para o seu tempo. Eles as reconhecem e têm parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Assim foi com João Batista, que apresentou ao Senhor um povo bem preparado. Sim, a quem? Não os escribas, não os fariseus, não, mais uma vez não, mas o povo saiu e se deixou batizar. E assim, eles creram o mensageiro, a mensagem que foi trazida naquela época, e vivenciaram a justificação pela graça. Irmãos e irmãs, nós não podemos nos calar daquilo que Deus determinou para esse período. Nós temos que falar em alta voz em todo o mundo, anunciar e proclamar. Nós estamos próximos do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor.
E como frequentemente disse, die erste Predigt a primeira pregação e a última pregação tem que estar em concordância. die erste Taufe O primeiro batismo há 2000 anos, am Gründungstag der neutestamentlichen no Gemeinde, dia da fundação da igreja neotestamentária, heutige Taufe, e o batismo de hoje tem que estar em concordância. wer hat das Recht, Quem tem o direito de mudar a palavra de Deus? Quem tem o direito de fazer falsificações? Quem tem o direito de passar interpretações? Nós somente temos um direito, e é de dar razão a Deus e voltar à sua palavra, respeitar a sua palavra. Eu simplesmente tenho que dizer mais uma vez, todos que de fato se tornam crentes, que se arrependem e consagram suas vidas ao Senhor, reconhecem seus pecados, vivenciam sua conversão, recebem sua justificação pela fé na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota, foram feitos discípulos de Jesus, como redimidos. Eles pertencem ao redimido, mas não a alguma igreja qualquer, mas sim a Ele que pagou o preço. Por isso, ide a todo mundo e fazei entre todos os povos meus discípulos. Eu desejo ser um discípulo de Jesus, e eu desejo que todos que ouvem a palavra de Deus da minha boca não mais sigam alguma pessoa, mas sim em ligação com Deus sejam trazidos e sejam discípulos de Jesus, discípulos do Senhor, que simplesmente aceitam e recebem tudo o que Ele nos disse. Vamos resumir em que tempo nós chegamos. Para nós, todos uma surpresa de tal etapa, período começo jamais houve, e nós todos falamos mais uma vez, nada mais será assim como era antigamente, mas uma coisa está firme, que chegamos mais próximos do fim, e que o Senhor, Ele está trazendo tudo ao estado original. E isto foi a missão que o Senhor deu ao nosso amado irmão Branham, que a palavra original, o mesmo evangelho, sim, a santa palavra revelada e o santo nome revelado, no qual Deus se revelou como Pai no Filho e através do Espírito Santo, no qual todos que se tornaram discípulos de Jesus foram batizados dentro, pois assim está escrito em Romanos 6, que todos que em Cristo Jesus foram batizados com Ele na sua morte, para que nós, em seguida, não mais vivamos a nós mesmos, mas vivamos a Ele. Deus conceda a graça que todos, mundialmente, não somente em Zurique, não somente na Suíça, não somente na Europa, mas em todos os povos e línguas, ouçam a voz do ressurreto Senhor que disse: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. E então, no fim da missão divina, disse: eu estou convosco todos os dias até os confins da terra. Então, uma promessa que o Senhor nos deu
por favor, pensem nisso. A última mensagem é como a primeira: um Deus, um Redentor, um Senhor, uma fé, um batismo, de volta à palavra, de volta ao princípio. Que o fiel Senhor possa nos conceder graça, que também tenhamos a Sexta-feira Santa e a Páscoa diante dos nossos olhos e saibamos que a redenção está consumada. Nosso Senhor, na cruz, Ele exclamou: está consumado. Ele desceu e venceu a morte, o inferno, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. E então subiu aos céus. Após por 40 dias ter estado com seus discípulos e os ter ensinado sobre o reino de Deus. E então lhes disse: esperai em Jerusalém, até que estejais equipados com o poder das alturas. E então aconteceu, após 10 dias, no total, após 50 dias, aconteceu que o Espírito Santo foi derramado, como já no profeta Joel, numa profecia foi anunciado. Nos últimos dias, diz Deus lá: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro pôde no dia de Pentecostes dizer: aqui se cumpre aquilo que Deus disse pela boca do profeta Joel. E todos nós cremos que acontecerá o maior atuar do Espírito. O Senhor, Ele não somente enviará as primeiras chuvas, mas as chuvas serôdias, mas ainda mais uma vez, Ele fará tal derramamento do Espírito Santo, Ele concederá diretamente antes do retorno do nosso Senhor. E nós podemos a todo tempo contar com isso, que acontecerá, como está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 7, que o agricultor, o lavrador espera pelo fruto da terra até que tenha recebido as primeiras e as últimas chuvas. E nós agradecemos a Deus o Senhor que Ele enviou as primeiras chuvas e as últimas chuvas Ele enviará e completará a sua obra pela graça em todos nós, para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Que Deus, neste fim de semana de Zurique, possa abençoar a todos e estar com todos. É minha oração no santo nome de Jesus. Amém. As promessas de Deus permanecem. Elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus selou o que Ele promete na palavra. Céus e terra podem queimar, montes e montanhas desaparecerem, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Coloque a sua vista somente para cima, como uma vez Abraão. Enquanto tu contas as estrelas, coragem na fé se aproxima. Céus e terra podem queimar,
montes e montanhas desaparecerem, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre válida, verdadeira. Creia, mesmo que tudo esteja em trevas, mesmo que o coração se parta em você, somente algumas horas serão. Então raiará o brilho do sol. Céu e terra podem queimar, monte e montanha desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia, apesar de toda perseguição, mesmo no arder da tribulação, o teu Senhor Filho Deus, Ele caminha contigo e faz tudo bem. Céu e terra podem queimar, monte e montanha desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia, mesmo que amigos fracassem, um permanece mesmo assim fiel. Jesus, teu amigo, quer te carregar, fortificar todos os dias novamente. Céu e terra podem queimar, monte e montanha desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia em todas as tuas aflições. Em breve iremos para cima do céu. Na tua em verdade verás que aqui creu no teu coração. Céu e terra podem queimar, monte e montanha desaparecer, mas quem crê